Minha gente, o que é um assédio espiritual? Quais são os possíveis sintomas de um assédio espiritual? Como resolver um assédio espiritual? Como é que você pode saber se você está sendo assediado espiritualmente? São essas perguntas que a gente quer responder hoje nessa nossa conversa. A gente quer falar sobre o assédio, sobre como ele acontece, quais são os sintomas, como é que eu posso perceber se eu estou sendo assediado ou não por algum espírito negativo. Quando a gente fala em assédio espiritual, a primeira coisa que a gente lembra é a palavra obsessão. Né? Aliás, sobre obsessão, nós já temos uma conversa no nosso canal A Centelha Divina no YouTube, uma conversa só procurar lá a obsessão, que ali está bem detalhado o que é obsessão. Então, quando a gente fala em assédio espiritual, a gente lembra logo de obsessão. E toda obsessão, obviamente, é um assédio espiritual. Porque o que é assédio? Assédio é alguém ficar em cima de você ali, querendo que você faça alguma coisa, modificando seus pensamentos, agindo sobre você. Então, toda obsessão, é claro, que é um assédio espiritual, já que tem um espírito assediando alguém com os seus pensamentos, com a sua mente. Só que a obsessão propriamente dita, ela tem um caráter muito pessoal. Ela normalmente é fruto de alguma vingança lá do passado, um desafeto, um mal-entendido que a gente guardou ou que o espírito guardou em relação a nós lá do passado. Então, a obsessão, ela normalmente tem um caráter pessoal. Mas também pode ter um espírito que esteja assediando alguém, que pode estar assediando você, sem que ele tenha tido uma relação direta com aquela pessoa ou com você no passado. Em termos gerais, isso também pode ser considerado uma obsessão? Pode. Mas eu, particularmente, só para distinguir melhor, eu costumo considerar a obsessão aquilo quando a pessoa tem alguma relação com aquele espírito lá do passado, que é muito comum. Ou seja, uma atuação direta daquele espírito sobre aquela pessoa, porque ele quer o mal daquela pessoa. Mas e nesses casos em que o espírito, o problema dele não é com aquela pessoa, mas ele está assediando ela? Aí, para esses casos, apesar de também ser uma obsessão, eu gosto de classificar de uma maneira diferente, falar que é simplesmente um assédio espiritual. E é sobre esse tipo de assédio que eu quero falar hoje. Na prática, os sintomas de uma obsessão clássica, que é quando o espírito tem raiva daquela pessoa, e os sintomas de um assédio espiritual desse tipo, que é quando o espírito não tem raiva daquela pessoa, mas está assediando ela, na prática, os sintomas são muito parecidos, ou são os mesmos. O que está mudando aí é a intenção daquele espírito quando ele está atuando sobre aquela pessoa. Lá na obsessão clássica, como eu disse, o espírito atua sobre a pessoa porque ele tem algum relacionamento de ódio que ele construiu no passado. Já nesse assédio comum que eu estou falando, que eu estou classificando dessa maneira, o espírito atua sobre a pessoa porque ele tem interesses em conseguir alguma coisa através daquela pessoa. O problema dele não é a pessoa. O problema dele é chegar num outro ponto. Então ele usa aquela pessoa como uma escada para chegar onde ele quer, para atingir o objetivo dele. Aquela pessoa não é o alvo real. E será que a gente não pode estar passando por uma situação dessa, de ter algum espírito que não é nem nosso inimigo espiritual, mas que está nos usando para conseguir alguma coisa que ele quer? Existem vários motivos que podem levar um espírito a agir dessa forma. Eu, pelo menos, elenco três aqui. Eu consigo colocar três aqui de cara que são muito comuns de acontecer. O primeiro deles são aqueles espíritos que usam alguém, e que podem estar usando você, pode estar me usando, usam alguém para causar dor ou para aumentar a dor, caso ela já exista, de uma outra pessoa. Esse primeiro tipo é o seguinte: é muito comum quando o espírito gostaria, ele tem uma relação de ódio, uma relação de vingança com alguém, com uma pessoa ali, mas ele não consegue obsidiar aquela pessoa, porque aquela pessoa mantém uma força mental muito grande, aquela pessoa não abre brechas para sua atuação, aquela pessoa procura agir corretamente, mas ele não gosta daquela pessoa, ele queria fazer o mal para aquela pessoa, mas pela diferença dos campos vibratórios ali, ele não consegue chegar naquela pessoa. Aí o que ele faz? Ele atua em alguém próximo àquela pessoa para desestabilizá-la, para que quando desestabilizá-la, ele possa atuar sobre ela. É o caso, é muito comum ver isso, eu já vi várias vezes, o caso, por exemplo, daquela mãe. A mãe é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que procura agir sempre corretamente, ela vigia os seus pensamentos, ela não dá brecha, não dá margem para um espírito obsessor atuar sobre ela.
Mas o espírito queria atuar sobre ela, ele é inimigo dela. E aí o que, que ele faz? Ele procura alguém da família, o marido, procura o filho, por exemplo, porque ele não consegue atuar na mãe. E aí ele começa a atuar no filho. O filho, ele não tem essa vigilância toda. O filho tem a cabeça mais descompromissada. E aí ele começa a atuar no filho, leva o filho para caminhos errados, coloca na cabeça do filho alguns pensamentos ruins, daqui a pouco o filho está fazendo coisa errada, o filho está trazendo problemas para a mãe resolver, ou sofre um acidente, por exemplo, provocado por aquele obsessor, que não é obsessor do filho, é da mãe, mas está atuando sobre o filho para chegar na mãe. E aí ele começa atuando sobre o filho, e o filho vai trazendo problemas. E isso começa a desesperar a mãe. Qual é a mãe que não fica nervosa, desesperada quando vê o filho se perdendo ou sofrendo um acidente? Às vezes a mãe, que tinha aquela fé toda, que tinha aquele equilíbrio todo, às vezes ela até perde a fé quando ela vê coisas acontecendo com seu filho. Pronto, ela abriu a guarda. Quando ela chega nesse momento de desequilíbrio emocional, porque alguma coisa aconteceu com o filho, aí ela abre a guarda. Quando ela abre a guarda, aquele espírito obsessor consegue atuar sobre ela. Aí ele deixa o filho. O problema dele não é o filho. Ele não quer assediar o filho. O filho, ele não tem o menor interesse com o filho da moça, da senhora. Ele quer a mãe. Ele estava esperando essa brecha. Ele usou o filho para desequilibrar a mãe. E aí ele começa a assediar ela. É o caso também do casal, em que um deles sofre obsessão. E aí, para piorar a situação da esposa ou do marido, né, ele passa a assediar o cônjuge. E aí o cônjuge assediado, as coisas ficam muito piores entre os dois, ou a coisa fica pior energeticamente dentro de casa, ou a coisa fica pior em termos da obsessão mesmo sobre a família. E aí a dor que já existia naquela pessoa, ela é aumentada. Aquele espírito consegue assediar muito mais ela com o cônjuge também sendo assediado. O cônjuge não é o foco daquele espírito, mas ele está sendo assediado para aumentar uma dor que já existe no caso do outro cônjuge. Então é muito comum, minha gente, espíritos atuarem sobre parentes próximos quando eles querem assediar alguém e não conseguem assediar aquela pessoa que eles queriam. Um segundo caso, eu falei que eu elenco pelo menos 3 casos, né, de assédios espirituais indiretos. Um segundo caso, por exemplo, é muito comum em terreiros e em agrupamentos espíritas. Como assim? Terreiros, agrupamentos espíritas, agrupamentos que fazem centros espíritas, que fazem desobsessão, enfim, e terreiros que lidam contra forças negativas. Esses locais são locais de constante combate às forças do mal, às forças sombrias, a espíritos obsessores. E por isso, por razões óbvias, existem muitos espíritos que, pela vontade deles, acabariam com aquele lugar ali, trariam problemas e acabariam com aquele lugar, com aquele terreiro, com aquele centro espírita. Então, pela vontade desses inimigos espirituais, focando agora em terreiro, né, que é o nosso meio, o terreiro fecharia. Mas o terreiro não fecha, por quê? Porque existe atuação protetora no terreiro, a atuação dos nossos Exus, que impedem a entrada desses espíritos ali. Tem a atuação de médiuns bem intencionados, que trabalham ali no terreiro com afinco, que trabalham espiritualmente muito bem, que estão fortalecendo as defesas da casa. Tem o principal ali, que é a persistência do dirigente. O dirigente é quem organiza tudo ali normalmente, né? E o dirigente tem a sua consciência da importância daquele trabalho espiritual. Então, quer dizer, o terreiro normalmente ele está resguardado do acesso desses espíritos, mas esses espíritos não estão felizes com isso. Eles queriam atuar sobre o terreiro ou sobre o centro espírita, se for o caso, para acabar com aquilo ali, porque aquilo atrapalha os trabalhos deles. Então, o que eles fazem? Em primeiro lugar, eles tentam entrar no terreiro para acabar com o terreiro e não conseguem por causa de tudo isso. E aí eles vão começar uma atuação indireta. Da mesma forma lá que a mãe e o filho, eles vão começar uma atuação indireta. Eles vão buscar formas de atuarem indiretamente para conseguirem aquilo que eles querem, que é prejudicar aquela casa. Aí, tentando atacar o dirigente espiritual, às vezes eles não conseguem, porque o dirigente tem uma consciência um pouquinho maior, então eles tentam fazer com que o dirigente desanime, que tenha problemas na vida pessoal, enfim, mas nem sempre eles conseguem. Aí eles procuram atuar, já que eles não conseguiram atuar sobre o dirigente, eles procuram atuar, por exemplo, sobre aqueles médiums que fazem parte de um trabalho mais contínuo
no terreiro, os médiuns que estão mais próximos, que ajudam a fortalecer a egrégora positiva da casa. Se esses médiuns forem vigilantes, eles também não vão conseguir atuar sobre esses médiuns. E aí, se eles não conseguem atuar sobre esses médiuns, eles vão procurar atuar sobre outros, às vezes médiuns mais novatos, que ainda não têm uma determinada consciência espiritual, não têm um determinado conhecimento espiritual sobre o que é um assédio espiritual e por isso são menos vigilantes, às vezes são mais fáceis de serem manipulados. Mas isso que eles vão fazer sobre esses médiuns, que às vezes são mais invigilantes, pode acontecer com qualquer médium dentro da casa, é só abrir brecha. Porque o que eles querem é acabar com aquela casa ali. E aí, como é que acontece essa manipulação indireta para chegar lá no terreiro, para destruir o terreiro? Como é que acontece essa manipulação indireta nesses médiuns? Eles começam a acompanhar esses médiuns fora do terreiro, porque lá no terreiro eles não conseguem. Então eles acompanham fora do terreiro, leem a mente deste médium, desses médiuns, e lendo a mente deles, eles descobrem quais são os pontos fracos, quais são as situações dentro do terreiro que acontecem, ou quais são as pessoas que tem dentro do terreiro que de alguma forma desagradam aquela pessoa. E aí eles começam a valorizar na mente daquele médium todas essas questões, as situações que desagradam ao médium, as pessoas que estão ali dentro, que o médium tem uma certa aversão ou não gosta do comportamento, começa a valorizar determinados pontos dentro do terreiro, dentro daquela cultura religiosa, que a pessoa tem dúvidas. E aí, quando a pessoa chega no terreiro com a mente manipulada, com essas questões realçadas na sua mente, são essas questões, quando ela chegar dentro do terreiro, que vão chamar cada vez mais a atenção dela, daquele médium. Essas questões, elas podem tomar um vulto tão grande dentro da cabeça daquele médium que elas podem superar o seu interesse espiritual. Podem superar a sua consciência espiritual por uma atuação negativa. E aí, com isso, começam o quê? Os mal-entendidos, os disse-me-disse, e, por fim, a vontade daquele médium se afastar da casa. E assim, se esses espíritos conseguirem agir assim sobre vários médiums ao mesmo tempo, isso vai abalar as energias do ambiente. Lembra do filho atuado e que abala a mãe? Isso vai abalar as energias do ambiente. Se eles começam a disseminar pensamentos, dúvidas, questões, tititis dentro do terreiro, usando médiums, cabeça de médiums, vai abalar as energias do ambiente e aí sim vai poder abrir alguma brecha para atuação direta sobre a casa. Que nem a questão do filho e da mãe. Também é muito comum esses espíritos exacerbarem as dúvidas na cabeça dos médiuns. Não dúvidas comuns, mas questões que vão contribuir para que o médium sinta sua fé sendo abalada. E a forma de atuação desses espíritos, minha gente, isso que é muito importante. É importante que todos nós estejamos vigilantes, porque a forma de atuação desses espíritos, ela é muito subjetiva. Você não percebe que eles estão atuando sobre a sua mente. É subjetiva, mas é eficiente. O médium jura que aqueles pensamentos são seus. Sabe por que ele jura isso? Porque esses espíritos são muito inteligentes. Eles não inventam nada. Eles não colocam um pensamento na cabeça do médium que já não existe ali pequenininho. Eles vão acentuar aquela situação. Ou acentuar aquela dúvida. Ou acentuar aquela ideia que o médium já tem. Eles são muito inteligentes. E aí, quando o médium percebe, ele já está cheio de dúvidas, ele está cheio de desânimos, ou já está assim muito reativo a determinadas coisas que acontecem ali no terreiro, que não são mentira, acontecem, só que antes eram pequenininhas, tinham um peso pequenininho na mente dele. O médium conseguia compreender que aquilo acontece, mas que o contexto espiritual é tão maior, é tão melhor, faz tão mais bem que aquilo passa despercebido. Mas quando os espíritos começam a realçar aqueles pontozinhos vão crescendo, crescendo, aí vai exacerbando a dúvida, o desânimo, a irritação, a descrença, vai exacerbando o incômodo de estar naquele local. E por isso que eu digo que é muito subjetivo e é covarde também, porque eles não colocam nada de novo, eles só aumentam, realçam aquilo que o médium já tinha. Então o médium acha que é um pensamento dele, porque o médium olha para trás e fala, tem o que justifique isso, eu já achava isso, só que ele não percebe que está sendo manipulado.
O terceiro tipo de assédio que pode acontecer, dentre aqueles que eu elenquei, o terceiro tipo de assédio acontece quando espíritos se sentem, por exemplo, donos de alguma coisa, de alguma residência, de algum estabelecimento até comercial. Isso ocorre quando o espírito ele está ali e ele acha que o que acontece ali dentro tem que ser da vontade dele. Ele se sente dono daquilo. E aí ele começa a criar situações ruins para aquelas pessoas que moram ali naquela casa, por exemplo, ou que frequentam aquele lugar. E aí eles podem gerar brigas, doenças e irem fundo no assédio espiritual, causando os mais diversos tipos de problemas para aquelas pessoas. Eu já vi casos de espírito, por exemplo, que tinham desencarnado, tinham morado naquela casa. Desencarnaram, e aí eu já vi dois tipos de situações. Uma que eles achavam que não tinham morrido, não tinham a consciência do desencarne. Então eles continuavam dentro daquela casa e não entendiam por que outras pessoas entravam ali. E aí eles atacavam essas pessoas porque eles não entendiam o que estão fazendo na minha casa. Um outro tipo de assédio desse, de espírito dentro de casa, não é que não saiba que tenha desencarnado. Sabe que desencarnou, mas ficou tão apegado ainda àquela casa. Aquela casa foi ele que pintou, foi ele que construiu, foi ele que elaborou os cômodos da forma como são. A casa é dele, ele sente que é dele. E aí, mesmo sabendo que já desencarnou, ele acha que só pode morar quem eu quiser. A casa é minha, sou eu que mando na casa. E aí fica aquele egum, aquele espírito desencarnado dentro daquela casa, prejudicando todos que estão morando ali. Eu já vi casos de famílias que não tinham problema nenhum desses tipos assim de assédio espiritual antes de irem morar em determinada casa. E aí aproveita e verifica se isso não acontece com você. Se antes de se mudar para a casa onde você mora, a sua vida era tranquila, não tinha assédio espiritual nenhum, e depois que se mudou, começaram a acontecer um monte de coisas estranhas. Então, isso acontece quando há este tipo de problema. A intenção do espírito não é você. O espírito não tem nada contra você. O espírito simplesmente ele tem a favor dele, a favor daquela casa que ele acha que é dele. Então eu já vi casos, como eu estava falando, de famílias que se mudaram para uma casa, não tinham problema nenhum, e depois que se mudaram, tudo começou a acontecer. Doença, desemprego, mal-entendidos, brigas, uma série de coisas. E que depois, mudando da casa, tudo acabou de novo. Ou seja, o problema era a casa. Ou mudando, ou limpando a casa energeticamente, tudo mudou. Então, existem casos assim, casos de negócios, por exemplo, estabelecimentos comerciais, em que um dos sócios, muito materialista, por exemplo, desencarna e ele acha que o negócio tem que continuar a ser conduzido como ele conduzia. E aí ele fica assediando aquelas pessoas que agora estão na liderança daquele negócio para que a coisa seja do jeito que ele quer. Então, o problema não é a pessoa, o problema é o negócio. Então, são esses tipos de assédios indiretos que eu estou falando. O assédio que acaba atuando sobre uma pessoa, mas que o foco não é ela, o foco é uma outra coisa. O foco é uma casa, o foco é uma outra pessoa, o foco é um terreiro, coisas indiretas assim. E aí a gente está falando aqui de assédios espirituais. Eu falei para você desde o princípio que os sintomas dos assédios espirituais indiretos, eles são muito parecidos com os das obsessões clássicas, às vezes são os mesmos. E como é que eu posso diferenciar? Bom, vamos lá, gente. Tem aqui, ó, vários sintomas que são clássicos de uma obsessão e que também podem ser encontrados em assédios desse tipo. Que sintomas são esses? Doenças, depressão, mudança de comportamento brusco assim, de uma hora para outra, insucesso financeiro, profissional, crises conjugais, inclinação aos vícios, agressividade, angústia, pensamentos negativos, tudo isso pode ser resultado de um assédio espiritual ou de uma obsessão. É claro que também a gente não vai falar, né, em sucesso financeiro. Então, o Brasil inteiro aqui tem obsessão. Não, não é isso. O que a gente fala dessas coisas é quando elas são recorrentes. É quando a pessoa já fez de tudo para mudar aquilo, já foi por vários caminhos, está doente, já foi a vários médicos, não se descobre a situação, não se descobre qual é a causa. Aí sim, a gente pode levar para o campo da obsessão, para o campo de um assédio espiritual. Mas uma coisa eu destaco aqui quando o assédio é indireto, quando o foco não é exatamente a obsessão, que são os pensamentos negativos. E eu incluo nesse caso dos pensamentos negativos aqueles pensamentos que os espíritos exacerbam na mente da pessoa e que geram nela dúvidas, questionamentos, que geram toda aquela condição psíquica
ruim. E naqueles casos, por exemplo, que eu falei do assédio contra o terreiro, acontece com o médium e que faz o médium não perceber o que está acontecendo em termos espirituais. É muito comum quando um espírito quer assediar alguém e não consegue assediar aquela pessoa, ou aquele terreiro, ou aquela casa, ele usar alguém e colocar pensamentos ali na cabeça daquela pessoa, pensamentos que vão mexer com aquela estrutura. Ou com a estrutura emocional daquele que ele queria realmente obsidiar, ou com a estrutura espiritual do terreiro que ele queria destruir, ou com a estrutura familiar que mora naquela casa que ele queria que fosse dele. Então ele começa a colocar pensamentos, mas como eu falei lá no princípio, não são pensamentos vindos do nada, porque ele sabe que se colocar um pensamento que a pessoa nunca teve, a pessoa vai reagir. Ela vai falar, não, que isso? Eu nunca tive esse pensamento não existe, a minha lógica entende que isso não pode acontecer. Mas se ele pega um pensamento que já exista, se ele estimula este tipo de pensamento, a pessoa abre brechas. A pessoa não entende que vem de fora. Ela acha que é só um desenvolvimento do seu próprio raciocínio para chegar naquele ponto. E ela não percebe que ela está sendo usada para destruir aquela outra pessoa que ele queria obsidiar, ou para atrapalhar os trabalhos naquele terreiro, ou para atuar sobre aquela família que mora naquela casa. E além disso, existem outros fatores também que são muito clássicos quando tem algum egum presente na casa. Fatores físicos que eu quero ressaltar aqui para você. Existem fatores físicos que podem acontecer na casa de alguém que é obsidiado ou que é assediado espiritualmente. Preste atenção nesses fatores físicos. Esses fatores físicos que eu vou falar, eles não são causados porque o espírito queira causar isso, tá? Eu quero deixar isso claro. Não é o espírito que faz isso acontecer. Ah, eu quero que aconteça aquilo, eu quero que aconteça aquilo outro. Não é isso. São fatores físicos que acontecem na casa pela energia que vem com os eguns. E quanto mais desencarnado tiver naquela casa, maior é a concentração daquela energia. E são essas energias, não é a mente do espírito, não é porque ele queira, são essas energias que, começando a circular no ambiente, não sendo drenadas, elas vão se acumular e vão resultar em coisas físicas. Toda casa que tem egum, se nada for feito, com o tempo ela vai ficar impregnada de uma energia grande, sabe de quê? Deterioração. Egum traz consigo energia de deterioração. E essa energia, ela ali naquela casa, ela impregnada naquela casa, ela atua tanto sobre o corpo físico das pessoas que moram ali naquela residência, como ela atua também sobre a parte física. O ambiente fica impregnado de energia de deterioração. Então atua sobre móveis, atua sobre as paredes, atua sobre eletrodomésticos, atua sobre tudo. Quando ela atua sobre o nosso corpo físico, o que acontece? A gente tende a ficar doente. Nem sempre a gente fica doente quando tem um egum na nossa casa, porque ele está atuando sobre a gente diretamente, porque ele quer que a gente fique doente. Às vezes a gente fica doente porque aquela casa está cheia daquela energia. E aquela energia é absorvida pelos nossos chakras, absorvida pelo nosso campo vibracional e vai deteriorar o nosso corpo físico. E quando não é no corpo físico, quando não é questão de doença, ela atua nos móveis da própria casa. Ela atua na própria casa. Ela acelera a decomposição física das coisas. É claro que essas energias, elas não vão criar um problema do nada. O problema já existe ali potencialmente. Elas só vão acelerar aquela decomposição, aquela deterioração. Então, quando você fica doente, porque existem muitos eguns na sua casa, ele não criou aquela doença. Aquilo já era provavelmente uma tendência orgânica que você tinha, mas que foi acelerada por essa energia de decomposição, de deterioração com a qual você está tendo contato. Quando alguma coisa na sua casa começa a ter problemas de deteriorar, de desgastar, de decompor por esta atuação, não é do nada também. Aquilo lá já está um pouquinho gasto, é a tendência natural daquilo, mas essa energia acelera aquele processo de deterioração e de decomposição. É comum em casas assim, por exemplo, portas de armários se quebrarem com muita facilidade. O mesmo armário que foi vendido para essa casa foi vendido para uma outra casa, comprado na mesma loja. Aquele que não tem assédio espiritual dentro de casa, aquele armário vai durar mais anos. Vai quebrar a maçaneta, vai quebrar a porta também.
mas esse daqui vai quebrar mais rápido. É uma tendência natural daquele armário, da forma como ele foi feito, de quebrar a porta. Mas esse aqui que tem o assédio vai quebrar mais rápido, porque a energia de deterioração na casa é muito grande. Então, portas de armários se quebrarem com facilidade, maçanetas não fecharem bem, por incrível que pareça, também pode ser um sinal de que aquela casa está com um assédio espiritual. A gente vê, às vezes, em casa que tem muito assédio espiritual, que tem muito egum, várias maçanetas de várias portas que não encaixam bem, que saem na mão, a porta abre e fecha, aliás, fecha e abre, não fica bem. Encanamento vazar é muito comum. Conserta o encanamento aqui da torneira da pia da cozinha, daqui a pouco começa um vazamento na torneira do banheiro, o chuveiro começa a pingar, as coisas vão se deteriorando. Eletrodomésticos se danificarem com mais frequência, mais rapidamente. Aí conserta um, troca, vai, compra outro. Aí um outro dá problema. Parede mofar é muito, muito comum em casa que tem grande assédio espiritual, as paredes mofarem, às vezes sem causa aparente. É claro que, como eu falei, tudo tem ali um princípio, ou seja, aquilo já, com o tempo poderia acontecer. Ela tem aquilo guardado nela que um dia poderá acontecer, mas com essa energia de deterioração, essa energia de decomposição, de degradação, tudo acontece mais rápido e exacerbado. Eu já vi, por exemplo, mofo em guarda-roupa. Guarda-roupa não teria motivo para ter umidade e para ficar com mofo. E eu já vi mofo em guarda-roupa e já vi também mofo em guarda-roupa naquela parte que pertencia só a uma pessoa. Ou seja, um casal, né? Você tem a parte do marido, a parte da mulher e pega só na parte do marido ou só na parte da mulher, tem aquele mofo, às vezes só na roupa daquela pessoa. É muita energia de egum atuando sobre aquela pessoa, atuando sobre as coisas dela. Enfim, minha gente, o assédio espiritual pode causar muitas coisas ruins, independente se aquela pessoa é o foco principal do egum ou não. Egum é egum. Egum traz energia negativa, egum traz energia de morte, traz energia de deterioração, além da própria atuação mental do egum para mexer com as pessoas, para manipular as pessoas. E o que a gente deve fazer? Percebi que eu tenho um assédio espiritual na minha casa ou comigo, o que eu devo fazer? Infelizmente, quase sempre a atuação depende muito mais da própria pessoa que está sendo assediada ou daquela família que mora naquela casa. Porque se tem o assédio, é porque o espírito conseguiu estabelecer algum vínculo com aquela pessoa, ou com aquela família, ou com aquela casa. E esse vínculo, ele só foi criado porque em algum momento houve a brecha, houve o consentimento, entre aspas, para que ele fosse criado. Um período de estresse, por exemplo, que a pessoa passe, e aí com isso, nervoso, os pensamentos um pouco desequilibrados, pode ser suficiente para, se já houver um espírito obsessor sobre alguém, passar a atuar também sobre aquela pessoa. Se tiver um assediador, começar a atuar sobre aquela pessoa. Um momento de irritação, um momento de tristeza, de apreensão. Tudo isso abaixa a vibração do nosso campo vibratório e dá acesso a esses espíritos de atuarem sobre nós. E aí o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que tentar reverter esta situação, verificar o tipo de pensamentos que ela tem atualmente, racionalizar um pouquinho mais esses pensamentos, buscar comparar os seus pensamentos agora com os pensamentos anteriores, os seus sentimentos agora com os sentimentos anteriores, tentar ver se não tem algo que tenha sido exacerbado no seu comportamento ou no seu pensamento, que já existia lá, mas que possa ter sido exacerbado, que possa ter sido aumentado. Buscar coisas boas, coisas que elevem o seu padrão vibracional, que melhorem o seu humor, que tragam bons sentimentos, que não abaixem o humor. Procurar ler coisas que tragam bons sentimentos, assistir programas na televisão que tragam bons sentimentos, evitar aqueles filmes que muita gente gosta, né? Filmes que trazem apreensão, filmes que trazem sentimento de medo naqueles minutos, tudo isso abaixa o nosso padrão vibratório. Filmes que trazem tristeza demais, tudo isso abaixa o nosso padrão vibratório. Então é ler coisas boas, coisa boa que eu falo, que traga bons sentimentos. Ver programas na televisão que tragam bons sentimentos. Se, por exemplo, o jornal, o noticiário da TV causa maus sentimentos, evita assistir um pouquinho, porque senão vai abaixar o campo vibratório. E, enfim, ligar-se à espiritualidade, buscar desenvolver alegria, desenvolver bom humor,
pedir o amparo dos nossos amigos espirituais. Abra as janelas da casa, bota música para tocar, melhora o astral da casa. Vibrações negativas nós combatemos com vibrações positivas. Onde há vibração positiva, a negativa não entra, não consegue ficar. Se já está, ela vai sair. Então a gente tem que combater com vibrações positivas. Positivas no ambiente e positivas também na nossa mente e no nosso coração. Minha gente, espero que com essas palavras eu tenha esclarecido para você alguma coisa sobre assédio espiritual. Como eu disse desde o começo, o assédio espiritual indireto, que é isso que a gente falou, ele é muito parecido com a obsessão. O que muda é só o foco do espírito. O foco não é você que está sendo assediado, o foco é alguma outra coisa ou alguma outra pessoa. Mas você pode estar sendo utilizado também. Então, como precaução para isso, se você não sofre assédio, como precaução, cuida de você. Cuida dos seus pensamentos, cuida dos seus sentimentos, vigie se algum pensamento que você tem, que normalmente é pequenininho, de alguma dúvida, de alguma irritaçãozinha, se ele está começando a crescer, se aquilo está tomando a sua cabeça e tirando o seu bem-estar. Se estiver tirando o seu bem-estar, reflita. Pode não ser seu aquele tipo de pensamento. Ou seja, ele já era seu ali pequenininho, mas aquele realce todo que ele tomou pode não ser seu. Reflita sobre isso. Podem estar querendo te usar. Um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.